Para terminar, se não o mais importante, ao menos o mais influente dos filósofos pré-socráticos foi Parmênides de Eleia, que floresceu cerca de 500 a.C., o fundador da escola eleática. Para ele, o princípio, a arquê, era o que ele chamou de ser. Ele definiu o ser como uma coisa imóvel e imutável. A ideia central é de que o ser, o uno, é, enquanto o não ser, a mudança, o vir a ser, é uma ilusão. É assim porque se qualquer coisa vem a ser, então ou ela vem a ser do ser ou do não ser. Se vem a ser do ser, então ela já é. Caso no qual ela não pode não ter sido. Mas se qualquer coisa vem do não ser, então ela nada é, pois nada vem do não ser. Mas o que é, afinal, o ser? Parmênides apresenta o ser como possuindo uma lista de atributos. Para ele, o ser é incorruptível, nem ele é gerado, nem perceptível, encontra-se inteiro em cada instante. Ele é absoluto, contínuo, indivisível, imóvel, mas também finito e até mesmo redondo. Essa conformidade com o modo de pensar dos pré-socráticos ao ser parmenídico deve, pois, pertencer à physis. E se ele diz que o pensar e o ser são o mesmo, ele está apontando para o pensamento concreto das mentes humanas. O ser parmenídico parece tomar o lugar dos deuses do politeísmo, embora perdendo a qualidade de projeção antropomórfica característica dos primeiros, perdendo de forma absoluta, ao que parece. Parmênides complementa esse pensamento ontológico, isto é, daquilo que existe de mais geral, com algumas sugestões de teoria do conhecimento, ou seja, epistemológicas, dando início a um domínio de investigação que será desenvolvido mais tarde por Platão e que vem até os dias de hoje. Ele distingue entre conhecimento e opinião. O conhecimento diz respeito ao ser. A opinião diz respeito à mera aparência, ao pretenso conhecimento do não ser. O conhecimento do ser é imutável, diversamente do pretenso conhecimento do não ser, da aparência, que é o conhecimento daquilo que aparece aos sentidos e se apresenta como mutável. Vale a pena transcrevermos aqui o fragmento principal do poema de Parmênides. E agora, disse a musa, vou falar, e tu escuta as minhas palavras e guardas bem, pois vou dizer-te dos únicos caminhos da investigação concebíveis. O primeiro diz que o ser é e que o não ser não é. Esse é o caminho da convicção, pois conduz à verdade. O segundo caminho diz que o que não é, é, e que o que é, não é. Essa via, digo-te, é imperscrutável, pois não podes conhecer aquilo que não é, nem expressá-lo em palavra. Filósofos posteriores, tanto materialistas como idealistas, foram influenciados por Parmênides. Assim, os atomistas, que eram materialistas, acreditavam que os átomos eram o ser, pois eles eram imutáveis e indestrutíveis. Já Platão acreditava que o ser eram as ideias imutáveis e indestrutíveis, existentes em um mundo puramente inteligível, independente do mundo material. O discurso de filósofos como Heráclito e Parmênides nos impressiona mesmo hoje, mas o que ele significa possui muito de enigmático, sendo suscitado daí inúmeras interpretações. Eu quero considerar apenas como exemplo a interpretação dos lógicos. Eles perceberam que Parmênides foi o primeiro filósofo a ter vislumbrado o que mais tarde foi desenvolvido sob a forma das três leis do pensamento, que são o princípio da identidade, da não contradição e do meio excluído. O princípio da identidade nos diz que uma coisa é ela mesma. Formalmente, que o enunciado P é o mesmo que P, ou P igual a P, ou se P, então P. Já o princípio da não contradição nos diz que não é o caso que uma coisa é diferente dela mesma, ao mesmo tempo e sob o mesmo aspecto. Nota Aristóteles. Formalmente, não é o caso que P e não P. A esses dois princípios se pode adicionar mais um, o princípio do terceiro excluído, que nos diz que uma coisa é ela mesma ou ela não é ela mesma, o que formalmente pode ser apresentado como P ou não P. Esses princípios são logicamente relacionados, pois se uma coisa é ela mesma,
ao mesmo tempo e sob a mesma perspectiva, ou seja, se P implica em P, então ela não pode ser outra coisa que não ela mesma. Ou seja, não é o caso que P e não P. E se uma coisa é ela mesma, então ela não pode ser ela mesma, ou seja, P ou não P. Ela não pode não ser ela mesma, ou seja, P ou não P. Quer dizer, você tem P e tudo que não for P sai fora. Então você pode ter um espectro, mas isso pouco importa. É uma maneira de se dividir o mundo da lógica clássica. Perfeitamente aceitável. Eu acho mais aceitável do que outros. Bom, esses três princípios equivalem, para quem tem um bom senso de acreditar na lógica clássica, essa é uma equivalência, uma verdade lógica, uma tautologia. Para Parmênides, ele parece ter indebitamente misturado a percepção desses princípios lógicos com ideias associadas, não propriamente lógicas, mas de algum conteúdo empírico. A impressão resultante da leitura do seu poema parece resultar dessa condensação de ideias aproximadas. Há dois filósofos que nos levariam ao entendimento que acabo de sugerir. O primeiro deles foi Wittgenstein, para quem a filosofia, em grande parte, era resultado de confusões linguístico-conceptuais, e grande parte da tarefa última do filósofo é de desfazer essas confusões de pensamento. Disso, pouco ou nada resultando. Primeiro ele produz as confusões, depois ele se cura das confusões que ele havia produzido. O efeito tão sublime quanto ofuscante do poema de Parmênides seria resultado da condensação de ideias diversas, vagamente expressas em algumas poucas linhas, e mais ou menos interrelacionadas, às vezes muito pouco. A não ser parmenídico o resquício da religião, dado que o ser possui ainda características de um Deus, sendo eterno e indestrutível. Mas ele também possui características lógicas, por antecipar as leis do pensamento. Afora isso, ele nos constrange a buscar a verdade no lugar da falsidade. A falsidade, para ele, nem sequer pode realmente ser dita sem revelar a sua natureza. O segundo filósofo que nos poderia dizer algo sobre a filosofia em suas origens foi Auguste Comte. Segundo Comte, a metafísica, com isso ele incluía o pensamento dos filósofos pré-socráticos, acho que especialmente, encontrava-se a meio caminho entre a religião e a ciência. Pela religião, as anomalias da natureza seriam explicadas pela intervenção dos deuses no politeísmo ou do Deus no monoteísmo. Cansados das explicações religiosas e tendo uma noção do que era a ciência, os filósofos tentaram recorrer especulativamente a princípios que não eram nem espíritos, nem princípios ou leis científicas, mas princípios metafísicos que, em geral, condensavam um pouco de cada coisa. A metafísica serviria apenas para manter viva, no pensamento de Comte, a chama da curiosidade humana, motivando-nos à busca intelectual, o que em algum momento posterior resultaria no aparecimento de alguma ciência particular. Só que é reducionista, é positivista, mas se pode desconsiderar, se pode abstrair esses pontos. E aí sobra alguma coisa, que, por exemplo, é considerado por Popper. Só a existência das religiões e da especulação metafísica durante muitos séculos é que permitiu, segundo Comte, à mente humana se concentrar no esforço inquisitivo até que fossem encontradas as condições para o surgimento de alguma ciência. Mas é típico da ciência particular, uma vez surgida, a desistência de buscar um princípio único determinante de toda a realidade, como tentaram os pré-socráticos. Para Comte, o poema de Parmênides seria uma especulação, de certo modo, sincrética, que antecipa, entre outras coisas, a descoberta dos princípios lógicos do pensamento, realizadas mais tarde por Aristóteles, como o princípio da não contradição. E assim terminamos.